Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e uma boa tarde a todos. E olha só pessoal, vamos a mais uma notícia muito importante. Ex-aliados dos Bolsonaros começam a revelar os crimes cometidos por eles, crimes esses que podem até anular a eleição de 2018. Assista ao vídeo a seguir que eu vou comentar para vocês todos os detalhes dessa notícia e os crimes cometidos por Bolsonaro. Bom, pessoal, antes de continuar com esse vídeo muito importante, eu queria primeiramente pedir para você que é novo aqui no canal, que você se inscreva e ative o sininho para receber sempre em primeira mão as principais notícias e atualizações do atual cenário político brasileiro. Nesse canal você se mantém sempre informado e recebe as notícias em primeira mão. Me siga também nas minhas redes sociais que vão estar aqui abaixo na descrição e, se possível, clique no botão Seja Membro e torne-se um patrocinador do canal, que assim você ajuda o canal a crescer e a se manter. E olha só pessoal, os crimes do Bolsonaro estão começando a aparecer. E quem começou a revelar esses crimes, pessoal, não é a esquerda, mas sim aqueles que eram aliados de Bolsonaro, ou melhor, ex-aliados de Bolsonaro. E o Lobão, que é um ex-aliado de Bolsonaro, um ex-bolsonarista, fez denúncias graves sobre Bolsonaro e seus filhos. Na denúncia, ele disse que o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mantém uma mansão para o blogueiro Alan dos Santos. Esse Alan dos Santos, para quem não sabe, é acusado por Alexandre Frota, outro ex-aliado de Jair Bolsonaro, de ser o comandante das milícias virtuais do presidente. Como vocês sabem, o Lobão e o Alexandre Frota eram muito próximos de Jair Bolsonaro, principalmente na época das eleições, onde surgiram todas aquelas fake news para desmoralizar os candidatos opositores para facilitar a eleição de Jair Bolsonaro. E segundo os dois, o chefe dessa grande organização, dessas milícias que atacam e difamam candidatos de oposição ao Jair Bolsonaro, é Alan dos Santos, que coincidentemente mora atualmente em uma mansão bancada por Eduardo Bolsonaro. A denúncia do Lobão é que o Eduardo Bolsonaro banca uma mansão na Asa Sul de Brasília para o blogueiro Alan dos Santos. E segundo especulações, segundo o que consta na internet, um aluguel ali não sai por menos de 10 mil reais ao mês. Agora a pergunta que fica é: de onde Eduardo Bolsonaro está tirando esse valor mínimo de 10 mil reais para o aluguel dessa mansão? Qual seria o interesse dele desembolsar tanto dinheiro assim mensalmente para um assessor, para um aliado do bolsonarismo? Segundo Alexandre Frota, ali por perto há outra mansão onde há um bunker onde estão as milícias virtuais de Jair Bolsonaro, onde coincidentemente mora o suposto líder denunciado por Lobão, Alan dos Santos. Então, pessoal, as coisas estão conectadas, não são denúncias vazias. Como vocês sabem, essas milícias são as grandes responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro e por manter Bolsonaro sempre nos assuntos mais comentados do Twitter e da internet. Sempre que Bolsonaro faz uma cagada, essas milícias estão lá para defendê-lo e atuam na internet a todo momento, atacando e desmoralizando quem pensa diferente de Jair Bolsonaro, com todos os tipos de fake news possíveis. Então, segundo o Alexandre Frota e o Lobão, esse Alan dos Santos é o grande responsável de comandar essas milícias e manter ativo o bunker de Bolsonaro para difamar a oposição e levantar a moral do atual presidente. Muitas pessoas perguntam por que eu deixei o PSL, fui expulso do PSL, e o que estava acontecendo entre eu e o governo Bolsonaro. Então eu tive cuidado de separar aqui e peço a sua atenção. Vamos começar. Janeiro de 2019. Sem diploma, a ministra Damares se apresentou como mestre em Educação e Direito. Ministra Damares é acusada por indígenas de sequestrar criança, disse revista. Ministro da Educação defende universidades só para elite intelectual. Michele Bolsonaro vira alvo de investigação por receber cheque do Queiroz. Autor do projeto que libera a caça, Valdir Colato é o novo presidente do Serviço Florestal Brasileiro. Promoção do filho de Mourão no Banco do Brasil expõe Bolsonaro às críticas por descumprir promessa. Muito bem. Fevereiro. Ministro do Turismo criou candidatos laranjas para desviar recursos, disse jornal.
Bolsonaro elogia ditador paraguaio Alfredo Stroessner em público. Caixa 2 não tem a mesma gravidade de corrupção, diz Moro sobre o pacote de leis. Bolsonaro compartilha um Twitter em que o filho chama o ministro de mentiroso. E aí vem um veneno recorde. Na surdina, o governo Bolsonaro libera 54 agrotóxicos em 47 dias. Abril. O presidente Jair Bolsonaro censura a campanha do Banco do Brasil focada na diversidade do povo brasileiro. Carlos Bolsonaro critica o vice-presidente no Twitter e abre nova crise no governo do pai. Ministra da Agricultura diz que brasileiro não passa muita fome porque tem muita manga. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar, disse Bolsonaro. Vélez, o ex-secretário, o ex-ministro de Educação, quer alterar livros didáticos para resgatar visão sobre golpe. No Memorial do Holocausto, Bolsonaro diz que nazismo era de esquerda. Maio. Governo pode pagar 51 milhões por vetar propaganda do Banco do Brasil. Ministério da Saúde proíbe termo violência obstétrica por ter viés socialista. Bolsonaro quer o fim da multa a quem transportar criança sem cadeirinha. MEC diz que professores, alunos e pais não podem divulgar protestos. Junho. Bebiano sai da toca e acusa Bolsonaro de terceirizar o Laranjal. Militar da aeronáutica que levava cocaína no avião da FAB é preso pela polícia na Espanha. Ministério da Agricultura aprova registro de mais 42 agrotóxicos, totalizando 211 no ano. Reprovado por comitê técnico, amigo particular de Bolsonaro, vai ganhar 55 mil reais na Petrobras. Julho. Bolsonaro defende trabalho infantil e diz que não prejudique nada. Daqueles governadores de Paraíba, o pior é do Maranhão, disse Bolsonaro. Bolsonaro questiona dados do próprio governo sobre desmatamento da Amazônia. Diz que não existe desmatamento. Passar fome no Brasil é uma grande mentira. Diz também que não existe fome no país. Governo brasileiro se prepara para negar o aquecimento global. O chanceler, aquele Beato Salu, diz que não existe aquecimento global, que é tudo invenção do marxismo. Bolsonaro questiona o assassinato de líder indígena no Amapá. Questão ambiental só importa aos veganos, que comem só vegetais. Bolsonaro ameaça prender Glenn, talvez pegue uma cana aqui pelo Brasil. Bolsonaro diz que mais médicos tinham o objetivo de formar núcleo de guerrilha. Novo integrante da Comissão da Verdade exalta Ustra e defende tiro para evitar cusparada. Em 28 anos, o clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Sem limite de compras, Bolsonaro usa e abusa do cartão de crédito da presidência, disse o jornal. Bolsonaro diz que pode nomear Eduardo ministro se ele for barrado pelo Senado para a Embaixada dos Estados Unidos. Chanceler francês ironiza a urgência capilar de Bolsonaro. Oceanógrafo do ICMBio, há mais de 30 anos, em Fernando de Noronha, transferido do parque para o sertão. O cara sempre trabalhou no mar, foi transferido para o sertão. O sistema do MEC está fora do ar e não há como ou quem conserte. Moro distorce reportagem ao justificar discussões com Bolsonaro. Bolsonaro, trabalhadores deveriam tentar empreender para ver como é a barra pesada ser empresário. Bolsonaro, já botei parentes no passado, sim, qual o problema? Bolsonaro, chama Coronel Brilhante Ustra de herói nacional. Bolsonaro, fazer cocô dia sim, dia não vai melhorar o meio ambiente, propõe Bolsonaro. Enfermeiros reagem à agressão de Bolsonaro. Bolsonaro nomeia padrinhados de aliados políticos no INCRA. Corte de 926 milhões na educação foi para pagar emendas a parlamentares, diz ministro. Você ganhou alguma coisa? Eu também não. Fake news de Bolsonaro confunde Dinamarca com Noruega. Bolsonaro indica embaixador Eduardo e compartilha vídeo que chama Macron de idiota. Sem apresentar nenhuma prova, Bolsonaro tenta ligar ONGs às queimadas. Ministro da Educação chama Macron de cretino e diz que França tem líder sem caráter. Agosto. Embaixador de Bolsonaro chama Macron de franga e Brigitte de dragão. Ministro da Educação escreve 2 vezes paralisação com Z e ofício a Guedes. Após ofender mulher de Macron, Bolsonaro diz que não a ofendeu. Finalmente chegamos a setembro. Está cansado, presidente? Calma que ainda faltam alguns meses. Bolsonaro ataca o pai de Bachelet, morto sob Pinochet, e defende golpe no Chile. Mulher de ministro pega carona em avião da FAB para passear em Paris, do Beato Salu.